Pois bem, prosseguindo no estudo da paracletologia, concluímos o item 8, o espírito da vida. Agora vamos para o item 9, na página 26. O espírito do filho. E diz, e por que, Gálatas capítulo 4, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai. Bom, para entender essa operação do Espírito Santo em nós, o significado está exatamente nessa expressão que Jesus utiliza, Abba Pai. Na verdade, é algo interessante, porque o termo Abba se traduz por pai. Mas o que realmente o Novo Testamento, o que os escritores faziam, Jesus fez, né? Essa expressão Abba Pai era porque significava que ele estava, vamos dizer, falando em aramaico e também em grego. Estava falando em aramaico e também em grego. E no caso, pai está traduzindo do termo grego, mas o termo aramaico mesmo, ele está, vamos dizer, só transliterado, só transliterando. Transliterar significa o quê? É você pegar as letras, os sons do nosso alfabeto e procurar o equivalente em hebraico. E aí você substitui, onde você tem lá, por exemplo, Aleph, você já tem um som aqui no nosso alfabeto que é a letra A. Então, transliterar significa colocar esses equivalentes. E aí você tem o som da palavra, né? Abba, que se traduz por pai. Mas por que utilizar o aramaico? O aramaico era o idioma que os judeus, a sua maioria, falava nos dias do Novo Testamento. Porque o hebraico, pense, eram cerca de 600 anos que o hebraico começou a ter uma forte influência, desde o cativeiro babilônio, começou a ter uma forte influência do idioma falado pelos sírios, que eram também chamados de os arameus, de onde vem o aramaico, né? Dos arameus. E os sírios, os arameus, eles eram parentes dos israelitas em termos de família. Você encontra eles lá entre os filhos de Sem, filho de Noé. Então Noé teve 3 filhos, o filho Sem, que são chamados os semitas, é uma família especial. É considerada a família, vamos dizer, mais temente a Deus, né? A família que de alguma maneira resistiu mais à idolatria, e nós vemos na história até hoje. Tá bom? Acabou que tanto em termos de idolatria, tanto árabes quanto israelitas, né, em geral, eles fogem da idolatria. Então, entre os filhos desse homem chamado Sem, ele teve um filho chamado Arfaxade, que é o que vai gerar Abraão, né? E um outro filho chamado Arã, que gera os arameus. Então eles eram, vamos dizer assim, famílias parecidas, eram semitas, ok? E tanto que o hebraico e o aramaico, eles eram muito parecidos. Eles eram muito parecidos, assim como você tem semelhanças hoje com o espanhol e o português, ou seja, são chamadas línguas irmãs, porque elas eram semitas. E então, vamos dizer, o aramaico, eles começaram a ter eles tinham também um carinho pelo aramaico, né? O aramaico, vamos dizer, e o hebraico eram, na verdade, no entender deles, né, dos judeus principalmente, era o idioma original falado por Noé e por Adão, e o idioma que Deus teria ensinado a Adão, né? Aquele idioma original é exatamente, no entender deles, o hebraico e o aramaico, com as suas flexões, porque você vai viver em outro local, né, daqui a pouco o seu jeito de falar começa a mudar. Se você, num país como o Brasil, você tem diferenças do Rio Grande do Sul
para o Nordeste, para o Rio de Janeiro. Então você tem maneiras que vão se desenvolvendo na história, ainda mais num tempo longo, como eu falei. Eram 600 anos desde o início do cativeiro babilônio até Jesus. Eram cerca, né, de 600 anos. E essa expressão é tão significativa, eu falei para vocês, em Marcos capítulo 14, versículo 36, né, então ele vai de novo usar o termo aramaico Abba e o termo grego pater, né, que se traduz por pai. Né. Então Marcos capítulo 14, versículo 36, vamos abrir nessa referência, que diz o seguinte: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Bom, o que significa então essa expressão Abba, Pai, que Jesus utiliza aqui? Essa expressão em aramaico em especial, não, essa expressão ela tinha um significado um pouco diferente do grego. Por isso que eu falo para vocês, você ter um idioma ao mesmo tempo, o hebraico, o aramaico e o grego, isso ajuda no entendimento da mensagem bíblica, porque o significado essencial de Abba é diferente do pater. O pater em grego, ele é algo assim mais respeitoso, né, em honra e tal, e o Abba em hebraico é assim como de uma criança frágil, né, vamos dizer, se dirigindo ao pai. Tá bom? Como uma criança, né, pequena, né, por exemplo, está tentando aprender a andar e se dirigir ao pai. Então, essa é assim que era aplicado o termo Abba, né? Tá ok? E Jesus repete ele aqui em Marcos, não? E o apóstolo Paulo vai usar ele novamente em Romanos. Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Que diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, novamente, essa expressão, Abba, Pai, como eu repetindo, falei para vocês, Abba, essa expressão vem do aramaico, e era uma expressão de como a criança, né, bem nova ainda, se dirigia ao seu pai. Então você tem então um significado duplo falando de aramaico e grego, ok? Pois bem, vamos agora ao item 10 do material didático, no final da página 26. Eu coloquei aí para leitura Mateus capítulo 10, versículo 20. E eu vou até pedir você para abrir a sua Bíblia. Vamos ler também o versículo 19, que já vai ajudar a contextualizar. Abra em Mateus capítulo 10, nós vamos ler dois versículos, os versículos 19 e 20. O versículo 19 diz o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Né? Bom, então aqui, já falando da operação do Espírito Santo, e como eu disse, todos esses nomes, na verdade, é para estudar a relação do Espírito Santo, né, com a humanidade, com a igreja e até com o Pai também. Então ele é chamado tanto de Espírito, né, se referindo a Jesus Cristo, o Espírito do Filho, como, que foi o tópico anterior, como o Espírito do Pai. Né, ou seja, falando desse, vamos considerar, grande mistério que é essa relação da Trindade.
mas que a gente vê na Bíblia e que ele colocou em nós, tanto que eu sou espírito, alma e corpo, mas eu me vejo, eu sou um, tá bom? Mas eu sou espírito, alma e corpo, então ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é um, tá ok? Então aqui ele recebe esse título nesse momento que ele trabalha pelo cristão, do que o cristão tem que falar, tanto diante de uma autoridade, quanto o que ele vai falar numa pregação normal em um púlpito. Toda vez que nós subirmos no púlpito, é um momento também de nós, vamos dizer, pensarmos, né, na confiança que todo cristão deve ter, que o Espírito Santo vai falar através dele. Falo que as pessoas às vezes vão para o púlpito com um certo temor, né? Um temor exagerado. Você tem que ir com cuidado, né? Se preparar tudo, mas você tem que ir confiante que além de todo o seu preparo, tudo que você estudou, que você preparou, você tem que ir confiante que o Espírito Santo está contigo, né? E assim, durante uma pregação, você vai acabar falando coisas, como durante uma aula, você vai acabar falando coisas que você mesmo não preparou, que não estava, vamos dizer, nos seus planos, né? Mas por quê? Porque o Espírito Santo está, vamos dizer, dirigindo a mensagem. Eu já vi testemunho de pessoas falando como ele realmente falou algo durante a pregação, que se alguém vê, parecia até que ele conhecia a história. Ele foi, vamos dizer, criar uma ilustração e criou uma ilustração toda da vida da pessoa, do que estava acontecendo, que só aquela pessoa sabia. Então aquela pessoa falou, é algo realmente sobrenatural que Deus fez para ela poder aumentar o temor dela e voltar logo para o Evangelho, né? Tá ok? Pois bem, o item número 11 é o Espírito do Senhor. E aqui, esse texto de Isaías, eu vou aproveitar para fazer um exercício de hebraico com vocês. Às vezes vocês podem precisar explicar esse versículo aqui. Eu coloquei aí no padrão da Revista e Corrigida, que ela utiliza a palavra Senhor toda em maiúsculo, quando em hebraico tiver o nome de Deus, que se traduz por eu sou, ou se pronuncia, né, se translitera Iavé, essa seria a pronúncia mais provável, né, que significa aquele que age no presente, aquele que é, por isso a tradução eu sou, que era para se opor aos egípcios, por exemplo, que contavam lendas do que os deuses deles fizeram no passado, e eles viviam dessas lendas. E Deus queria que Israel não tratasse dele com, por exemplo, lendas, o que ele fez por Noé, o que ele fez por Abraão, né? Mas que eles tivessem uma experiência própria da vida deles. Esse é o significado, né, do eu sou, do Iavé. E é um significado simbólico, você veja por quê? Porque Deus falou para Moisés assim, olha, com esse nome Iavé, eu não fui perfeitamente conhecido dos patriarcas. Ou seja, Abraão conheceu, até pronunciou esse nome, mas significando o que esse nome, o que ele faria ali no Êxodo, seriam milagres tão grandes para mostrar realmente que ele é um Deus que age no presente, não só um Deus do passado, né? Seria algo muito forte, muito marcante. Então, quando você encontrar aqui Senhor tudo em maiúsculo, você tem que pensar que no hebraico tem esse significado. É aquele Deus, o eu sou, né, o que age no presente. Esse é o significado, né, do eu sou. Até aproveito para dizer para vocês, vocês veem que normalmente eu procuro pronunciar o nome de Deus como está no hebraico, que a pronúncia mais próxima é Iavé. Eu vejo isso até como uma questão de respeito, né? Eu, por exemplo, eu não sei por que substituir por Senhor. Não consigo ver sentido. Talvez porque teve uma época que as pessoas teriam dificuldade de entender o que é Iavé, mas hoje é tudo muito fácil. Hoje você andar num sertão aí,
numa região afastada do Brasil, você vai encontrar um indivíduo lá com um celular, um indígena com um celular pesquisando no Google. Então, hoje todos sabem o significado desse nome Yahvé. Então, vamos dizer, é o nome de Deus, por que não usar ele na Bíblia, né? Tem algumas Bíblias que utilizam. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução técnica boa, né? Feita por católicos e protestantes, mas é uma tradução tecnicamente muito elogiada, e realmente ela é uma tradução muito boa. Ela opta por usar o nome de Deus, Yahvé, porque aí até a pessoa ela tem aquele desejo de se aprofundar e de estudar esse significado que eu falei para vocês, o eu sou, e ver como... Aí você vai começar a ler o texto de uma maneira diferente. Não? Porque, claro, o significado do nome Yahvé, nessa aplicação eu sou, você vai ler, por exemplo, assim, olha, e repousará sobre ele o espírito do eu sou. Então, na simbologia, o quê? O espírito daquele que age no presente. Acontecia com Israel e também tem que acontecer com o cristão. Nós temos que ter sempre alguma experiência, vamos dizer, de uma ação de Deus na nossa vida, de uma proteção, vamos dizer, alguém se levantando e Deus de alguma maneira nos protegendo, ou abrindo uma porta para nós, ou até fechando uma porta, né? Não vá por essa porta, mas tem que ter sempre uma operação de Deus no presente. Esse é o significado desse nome. Por isso o eu sou, né, ligado àquele que age no presente. Então, aqui na minha Bíblia, eu botei no livro, está traduzido, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então vamos colocar esse Espírito do eu sou, e ele também prossegue chamando, né, nomes, títulos a ele, como Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Observe que novamente aparece o nome de Deus, Yahvé. Então aqui ele é chamado literalmente Espírito de Yahvé em cima, e que ele também vai gerar nos homens, né, o temor de Yahvé. E Yahvé é um termo utilizado para descrever, vamos dizer, a Trindade também. Então, descrever a Trindade ou descrever o Pai. Ok? Então, pensando nesse significado da palavra, aí tem um significado especial. Um outro versículo para você poder entender o Espírito Santo como chamado Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, como é chamado, eu coloquei aí também Isaías capítulo 61, versículo 1. Veja que interessante, para você poder entender a mensagem e os significados. Aqui vai ser uma das poucas vezes na Bíblia que você vai encontrar o nome Jeová. No versículo anterior tinha a palavra Senhor toda em maiúscula, que eu falei para vocês que no original hebraico está o quê? Está o nome de Deus, que normalmente se pronuncia Yahvé. O nome Jeová é uma outra possível transliteração do nome Yahvé. Vamos dizer, teoricamente as pessoas tratam como sendo a mesma palavra no original hebraico, mas na verdade não é. A palavra Jeová é uma palavra que tecnicamente ela não existe. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento ele fala isso, né? A palavra Jeová é o que os judeus eles pegaram o tetagrama e eles misturaram com vogais de uma outra palavra do nome Adonai e criaram uma palavra que ela, na verdade, não existe. Essa pronúncia Jeová, essa pronúncia não, né? Então seria Yahvé ou Javé, não seriam as pronúncias, vamos dizer, normais. Mas é interessante aqui que vai aparecer ali a palavra Senhor Jeová. Por que ele não botou Jeová agora Senhor todo em maiúsculo? Porque a palavra Senhor ali é tradução da palavra hebraica Adonai. Adonai significa Senhor.
E as nossas Bíblias, elas acabaram fazendo algo que, como eu disse para vocês, não é bom adotar, mudar, colocar a palavra Senhor, porque Yahvé não significa Senhor. Ou usava o nome de Deus Yahvé, ou até traduzir como eu sou, até o espaço é o mesmo, né? Então coloca como eu sou. Você está falando das Sagradas Escrituras. Qual for a mensagem que estiver ali, o melhor é que a Bíblia, a tradução, siga exatamente essa mensagem. E para nós que estudamos essa mensagem, iríamos ver ali, eu sou, sabendo qual é o significado dessa expressão, para descrever o Deus que age no presente, né? Bom, então está escrito, o Espírito do Senhor Jeová. No hebraico, como é que está? O Espírito de Adonai e Yahvé. Tá bom? Yahvé fazendo a pronúncia correta aqui, que não seria Jeová. E agora, quando você tem a primeira letra maiúscula e restante minúscula, pelo menos nessa tradução corrigida, nem todas as traduções seguem esse padrão. Tá bom? Então, quando você tem nesse formato a primeira maiúscula e as restantes minúsculas, significa que você tem no hebraico o termo Adonai, Senhor, que significa de fato Senhor. Então aqui o nome é o Espírito do Senhor Yahvé. Está sobre mim porque o Senhor, veja que eu coloquei aí no livro, na nossa tradução, agora já apareceu a palavra Senhor toda em maiúscula. Para vocês poderem entender essa questão da tradução, e isso te ajuda a enriquecer o texto, até para explicar às pessoas, tá bom? Então aqui quando ele fala agora, porque o Senhor me ungiu, que ele está dizendo, porque Yahvé me ungiu. Então como você leria esse versículo? O Espírito do Senhor Yahvé, o Espírito de Adonai e Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Bom, você falar de pregação do Evangelho, e se você pensa no significado do termo, no original hebraico, Yahvé, que significa eu sou, aquele que age no presente, é diferente você colocar a mensagem Senhor, né? Isso a Bíblia de Jerusalém acertou em usar o nome de Deus. Você está honrando o nome de Deus, tá bom? Você está honrando o nome de Deus. Mas traduções evangélicas não tem isso. Não tem nenhuma tradução que tenha seguido esse padrão, né? Se Deus me desse a graça, eu iria, então, fazer uma tradução, né? Mas não tem como. Pois bem, o item 12, um outro nome ou uma outra característica do Espírito Santo, o item 12 é o Espírito de adoção. Está na página 27, o Espírito de adoção. Bom, o versículo que eu destaquei, Romanos capítulo 8, versículo 15, é um versículo que nós até lemos recentemente, que diz, por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste, aqui dando destaque, ao espírito de adoção. O resultado, como eu expliquei para vocês, a expressão Abba Pai, tá bom? Mas aqui vamos nos dedicar ao espírito de adoção. Por que espírito de adoção? Apesar das pessoas falarem, né, todos somos filhos de Deus, mas isso não é verdade. Tá bom? Isso não é verdade. De onde que vem essa expressão, somos todos filhos de Deus, né? Vem de um pensamento, principalmente, vamos dizer, católico, né? Porque eles diziam que, e dizem até hoje, né? Todos que são batizados quando recém-nascidos, eles se livram do pecado original. Esse é o significado do batismo de recém-nascido. Eles se livram do pecado original, tá bom? E eles agora são filhos de Deus. Todos que estão com esse batismo católico, eles são filhos de Deus. A salvação deles já está garantida, tá bom?
é o que eles, vamos dizer, falam. Mas nós sabemos que, na verdade, essa adoção, né, como ela se aplica, é o que significa nós que, na verdade, éramos estranhos e em algum momento da nossa vida nós nos tornamos filhos por aceitar Jesus como Salvador. Então isso não tem como acontecer com um batismo de recém-nascido. Não tem como acontecer com um batismo de recém-nascido em que você entra para um reino, como a Igreja Católica fala. Não tem como acontecer. Abaixo eu comento. Este texto tem uma dificuldade de interpretação. O Espírito que trata o versículo seria o Espírito Santo? Seria o Espírito do homem? Ou seria uma referência à atitude do homem, que alguns utilizam, né? Muitas vezes o termo espírito é usado para descrever a atitude humana, como um espírito de porco, alguém que faz algo errado, né? O mais provável é que essa seja uma referência ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito que recebemos quando nos convertemos a Cristo. Mas por que a maioria das traduções utiliza Espírito com letra minúscula? Das traduções consultadas, somente a Almeida Corrigida Fiel entendeu que fazia referência ao Espírito Santo, por isso traduziu com letra maiúscula. Se você tiver uma Bíblia aí pegando diversas traduções, por exemplo, eu tenho a Bíblia aqui no computador, tá bom? E aqui eu vejo aqui diversas traduções. Então, por exemplo, vendo aqui a versão revisada da imprensa bíblica brasileira, ela utiliza letra minúscula. A nossa versão corrigida utiliza letra minúscula. Também a versão atualizada, falei da versão revisada, atualizada, do Espírito Santo, ou se está falando do Espírito do homem. Então, por isso eu coloquei aí até no livro, se você tiver aí a tradução Revista Corrigida Fiel, ela, por exemplo, entende que é o Espírito Santo. Por isso ela traduz com letra maiúscula o Espírito. Veja, está aí agora esse mesmo versículo, como ele está traduzido por essa Almeida Corrigida Fiel, na página 28, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes, veja, espírito com letra maiúscula, de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Bom, essas questões são importantes porque nós estamos entrando, né, em detalhes de interpretação da Bíblia que mostra como você valoriza a Bíblia Sagrada, como você valoriza a Bíblia Sagrada realmente como palavra de Deus. É claro que isso vai interferir em como o Espírito Santo vai te mostrar para você não ficar enganado, o quanto você quer se aprofundar. Eu comento abaixo sobre alguns interpretaram e traduziram com letra minúscula ou maiúscula, né? Na minha interpretação, realmente eu entendo que aqui seria Espírito Santo. Então, por isso, eu penso aqui num Espírito com letra maiúscula. E eu comento abaixo. Alguns tradutores interpretam como sendo Espírito com letra minúscula, devido à interpretação. O que gerou essa necessidade de interpretação foi o texto grego. Nos tempos bíblicos, não havia o hábito de utilizar sempre letras maiúsculas para descrever divindade. Nos tempos modernos, sempre que vamos descrever a divindade, usamos letras maiúsculas. Por exemplo, se nós formos escrever, né, o nosso Deus salva,
para o Brasil, ele é a salvação. Eu escrevi ele, né, com letra maiúscula, a gente utiliza isso. Nos tempos bíblicos não havia isso, né? Por quê? Porque não havia maiúsculo, minúsculo. Não? Havia como um tipo de caractere só. Então você tem que olhar pelo contexto. Não? Bom, eu cito aí até exemplo da nossa Bíblia, em Deuteronômio 33, 27, que hoje nós seguimos uns padrões que, por exemplo, Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti, diga, destrói-o. Então, esse termo aqui, ele, vamos dizer, como nós escrevemos na língua portuguesa, nós usamos ele com letra maiúscula para se referir a Deus. Então, hoje existe uma série de critérios que na época não tinha nem como ter, porque não tinha o maiúsculo e o minúsculo, né? Existia um tipo só de caractere. E o mesmo se aplica em 2 Samuel 22, 33, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, seria ele com letra maiúscula. Ou Jó 34, 21, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Bom, então isso exige o quê? Exige que quando nós vamos estudar o texto bíblico, realmente nós temos que olhar para essa questão também do maiúsculo e o minúsculo, como havia na época, porque, claro, você tem um entendimento diferente se está falando do Espírito Santo ou se está falando do Espírito do homem. Claro que isso faz toda a diferença. Lembrando, já que tem tantos textos que nós estamos lendo referentes a Israel, lá em Ezequiel 37, acredito que você conheça esse texto, se não conhecer, depois dá uma lida com calma, mas só comentar rapidamente, lá em Ezequiel 37 ele vê um processo que Israel vivia como ossos sequíssimos, que aqueles ossos, em um determinado momento, iriam se juntar, se unir, e depois surgiria nervo, surgiria carne, surgiria pele, dando sinais de vida, e aí depois vem uma ordem para que o espírito venha e entre no corpo. Está falando da ressurreição do homem. E é claro que ali é espírito com letra minúscula, porque está falando da ressurreição de Israel, representando a conversão, né? Ressurreição espiritual, mas falando como que corpos voltando à vida. Então lá vai estar espírito com letra minúscula. Mas vão ter pontos assim da Bíblia que você vai ficar atento. De vez em quando nós nos deparamos aqui na sala de aula com alguns exemplos assim, né? Ok? Com alguns exemplos assim. Eu comento mais abaixo. Observe que o texto diz que ele vê, quando pela nossa regra gramatical escreveríamos ele vê. Assim também o Novo Testamento utiliza sempre letra vamos dizer, minúscula quando vai escrever espírito, esteja o texto referindo-se ao espírito do homem ou ao espírito de Deus. Cabe ao tradutor fazer a interpretação pelo contexto e a referência é ao espírito de Deus. Então, se for o tradutor, ele tem que ser um intérprete. E será que em tudo nós podemos confiar nos intérpretes? Não, na nossa Bíblia, a Assembleia de Deus, o estudo de bibliologia, o que ele diz? Ele diz que na tradução nós podemos encontrar algum problema. Mas quando nós vamos para o original, nós vemos que, vamos dizer, a Bíblia, claro, é um texto confiável, não existe incompatibilidade na Bíblia. E, no caso, na tradução, se a tradução em algum momento depende de interpretação, vamos dizer, e eu vou dizer para vocês que depende muito, ok? Depende muito, e até da seriedade como você olha, como eu disse para vocês, o nome Yahvé não era para ser traduzido como Senhor. Yahvé não significa Senhor. Você está falando das Escrituras Sagradas, você tem uma mensagem naquele versículo ligado ao significado do nome Yahvé. Aí você troca a palavra na nossa tradução, então essa é uma parte que não é
boa nessa nossa versão corrigida. Tá bom? E a tradução que tem, que corrige isso, que é a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia feita por católicos e protestantes, mas é um trabalho técnico. É igual a Bíblia King James, que foi o rei da Inglaterra, né, o rei James, que ele vamos dizer, num período que ele estava tentando acabar com as guerras católico-protestantes, ele fez um trabalho para ter uma Bíblia isenta e desenvolveu uma boa Bíblia, tecnicamente buscando os significados no grego. Bom, ela não segue esse padrão, infelizmente, do Senhor, tudo em maiúsculo, já tem essa parte negativa dela, tá bom? Ela não dá assim, um indicativo de como seria, qual seria a palavra original no hebraico. Como eu tenho dito para vocês, o nome de Deus, Yahvé, ela não tem esse distintivo, é uma parte ruim dela. Mas, tecnicamente, ela é uma tradução boa. Então, uma coisa que eu, se tivesse oportunidade, iria corrigir, mas vocês sempre sabem, se está lendo, está ali tudo em maiúsculo, representa exatamente o nome de Deus, o eu sou aquele que age no presente. Isso faz toda a diferença numa mensagem, seja numa pregação, num estudo bíblico. Bom, eu coloco abaixo um exemplo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Veja, está escrito no grego o quê? Pneuma. Falei para vocês que paracletologia é também chamada de pneumatologia, porque é o estudo do Espírito. Tá bom? Mas quando fala Espírito do homem, está escrito lá no grego também pneuma. E se eu não tenho maiúsculo e minúsculo lá no grego, eu preciso interpretar. Tá bom? Então, ele fala, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito, pneuma, do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito, pneuma, de Deus. Então, veja, a mesma palavra pneuma num versículo, está claro, né, que ali está espírito do homem e aqui espírito de Deus. Então, você já sabe como você vai traduzir, né, com letra minúscula e maiúscula. O versículo 12. Mas nós não recebemos o espírito pneuma do mundo, mas o espírito pneuma que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, novamente aqui agora, usando o termo espírito do mundo, aqui está falando de padrões, de práticas de vida, né? Coisas erradas, né? E aí, quer dizer, pneuma do mundo, espírito do mundo, né? Aí, claro, espírito com letra minúscula. E depois prossegue mais o espírito, né? Agora já com letra minúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, né? E comento, observe no texto acima que a palavra utilizada para espírito no grego é uma só. Em 2 casos, o tradutor entendeu que fazia referência ao Espírito Santo e por isso traduziu com letra maiúscula. Nos outros casos, traduziu com letra minúscula, pois entendeu que não fazia referência ao Espírito Santo. Bom, para vocês poderem entender melhor isso, eu vou pedir você aí para poder abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Bom, capítulo 5,
Eu vou ler a partir do versículo 16 primeiro. Está escrito assim: digo-vos, porém, andai em espírito. Então, lembrando, aqui você já tem no original está lá escrito pneuma. Não existia distinção de maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, na minha tradução aqui, o que o tradutor entendeu? Que nesse caso é com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Se você anda no Espírito Santo, tá bom? Se você anda no Espírito Santo. E prossegue. Fechou a Bíblia aqui, só um minuto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí o versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Esse assunto saiu em algumas aulas atrás, eu não tenho certeza se foi de teologia mesmo, mas eu estava explicando para vocês, e aí repito aqui, que esse versículo 17, por exemplo, ele não parece ser espírito com letra maiúscula. Não faz sentido acreditar que o Espírito Santo cobiça contra a minha carne e a minha carne cobiça contra o Espírito Santo. Então isso parece mais uma luta entre, vamos dizer, o Espírito Santo, ele não luta contra a carne, então parece mais uma luta entre o meu espírito e a minha carne sobre o que eu vou fazer, né? Qual vai ser a minha decisão. A minha carne quer me levar a tomar uma decisão, o espírito quer me levar a tomar uma outra decisão. Então o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. É o que eu consigo ver nesse texto. Então não consigo ver espírito com letra maiúscula. Então, nesse caso desse versículo aqui, para mim o espírito era para estar com letra minúscula, no versículo 17. No versículo 17. Não seria o Espírito Santo que cobiçaria contra a minha carne, né? Aqui seria, vamos dizer, o espírito do homem e a carne do homem. Porque normalmente nós descrevemos a alma como centro das decisões. Então o Espírito quer levar a alma a entrar em contato com Deus, porque está escrito que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Tá bom? Então o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso Espírito. E o nosso Espírito, ele quer levar a nossa alma a se comunicar, né, com Deus, com o Espírito Santo. E a nossa carne quer fazer as coisas desse mundo, tanto coisas naturais, que às vezes, né, nós precisamos fazer com os familiares, irmos descansar, irmos passear, mas também coisas erradas, né? Vamos dizer, as coisas naturais. A carne quer levar o homem a fazer as coisas naturais. Bom, e no versículo 18, diz lá, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Né? E também é difícil, né? Vamos dizer, porque isso aqui pode significar a alma está escolhendo o quê? Está escolhendo o que o espírito do homem quer levar ela a fazer, que é adorar a Deus, servir ao Espírito Santo. Se for isso, aí espírito seria com letra minúscula. Então, fiquem bem atentos a todas essas questões que aparecem muitas vezes, porque eu já me deparei com diversos exemplos assim, né, que eu tenho que recorrer, vamos dizer, bem ao contexto para tentar entender o que significa ali o maiúsculo e minúsculo. E vamos encontrar, até no hebraico também, nós encontrávamos, né, porque a expressão hebraica que se traduz por espírito, se aplica também ao espírito do homem ou ao espírito de Deus. Ok? Bom, o item 13 do material didático, espírito de conhecimento. Né? Bom, separei aqui também essa expressão que aparece em Isaías capítulo 11, que nós até estudamos quando falamos espírito de Yahvé, né? Espírito do Senhor.
Bom, aqui também ele usa uma expressão que eu achei interessante comentar com vocês, que é conhecimento, né? Então, o Espírito Santo também como um espírito do conhecimento. Estou falando de espíritos, né, que repousaria sobre Jesus, mas é um espírito, né? Entendam? E para falar da operação do Espírito Santo, tanto sobre Jesus quanto sobre nós, então são usados termos para descrever a operação dele. Então, quando nós estudamos os nomes do Espírito Santo, tá bom? Nomes nesse sentido que os orientais principalmente pensavam, né? Um nome, ele descreve a característica de alguém. Por isso era comum mudar o nome de homens durante a vida, algo que aconteceu com ele, então mudava-se o nome dele. Por isso que Deus mudou o nome de pessoas, como Abrão, mudou para Abraão. Então, porque o nome ele representava uma qualidade da pessoa, uma característica, o caráter da pessoa. Não? E aqui do Espírito Santo, então, estudamos esse nome para identificar o que é o Espírito Santo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o dicionário Strong, eu separei para vocês essa palavra conhecimento no dicionário Strong, né, que é a palavra hebraica iat. Ela significa o quê? É capacidade de compreensão, é capacidade de discernir. É o que o dicionário Strong fala sobre essa palavra, né? Iat, que é aqui traduzido ali como conhecimento. Então, capacidade de compreender, capacidade de discernir, ok? Bom, e também o item 14, que vem agora o termo espírito de conselho. No mesmo versículo, ele repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência e o espírito de conselho, né? São todos sinônimos de sabedoria, todos falando da relação do Espírito Santo conosco. Bom, o espírito de graça, separei aí Zacarias capítulo 12, versículo 10. Que diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Bom, então esse nome que aparece aqui como espírito de graça, nós até comentamos sobre ele, ok? Aplicado ao Espírito Santo, e só para relembrar, falando desse momento futuro de Israel, falando de um tempo futuro em que Israel vai ter o derramamento do Espírito Santo, comparando com o Vale dos Ossos Secos, em que Israel vai se recuperar. Essa é a verdade bíblica. Vamos considerar isso, está bem claro na Bíblia. Não? Essa doutrina católica, ela só vigorou porque naquele período só os padres que sabiam ler, a maioria da população não sabia ler. Diz a história que Constantino não sabia ler, então o que os padres colocavam ali, aquelas coisas eram aceitas. Tá bom? Aquelas coisas eram aceitas. O que eu estou dizendo? Essa doutrina de dizer que Israel, não existe mais nenhuma profecia ligada a Israel, que Israel perdeu aquele direito a ser o povo de Deus. Isso é o que católicos e protestantes pregam. E nós, evangélicos, pregamos que não, que Israel faz parte, sim, da profecia. Tá bom? E todos esses nomes que são dados aqui ao Espírito Santo, que nós estamos estudando, eles se aplicam, né, da mesma maneira. Ok? Pois bem, então, além de Zacarias, Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidar de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça.
Bom, a carta aos Hebreus, vamos entender o contexto em que ela acontece, né? A carta aos Hebreus está sendo escrita, como diz o nome, aos Hebreus, não está sendo escrita aos Hebreus, e nesse período, nós sabemos pela história, ela foi escrita próximo do ano 70, acredita-se antes do ano 70, porque ela fala do templo e fala do sacrifício que acontecia. E o templo foi destruído no ano 70, então ela foi escrita antes do ano 70, né, no ano 65, alguns colocam, no ano 67. E nesse período os judeus estavam muito divididos entre o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Porque tinham judeus, como nós vemos até conflitando com o apóstolo Paulo, e muitos judeus que eles acreditavam que o reino de Israel, que eles podiam corrigir o que os sacerdotes tinham feito. Então, tá bom, os sacerdotes erraram, mas então nós podemos agora, vamos dizer, corrigir isso e Israel voltar a ser o povo de Deus e não ser substituído pela igreja. Porque vamos considerar, nesse período, o apóstolo Paulo já tinha escrito a carta aos romanos dizendo que Israel tinha sido cortado. Mas tinham judeus que achavam que não. Então, a Epístola aos Hebreus, ela faz esse trabalho. Vamos dizer para eles que, infelizmente, não tinha como Israel voltar a ser o povo de Deus. É a mensagem da carta aos Hebreus. Por isso tem determinado ponto que ele, falando sobre os hebreus, ele diz, é impossível, né? Aqueles que foram iluminados uma vez e recaíram, falando da queda de Israel, como eles caíram, né? É impossível que eles sejam santificados. Aquela geração não tinha mais como, agora iniciou a era da igreja. Isso é importante para você vamos dizer, entender na profecia e poder explicar a profecia. A profecia ela é clara em dizer que a era de Israel foi interrompida por causa de um erro deles, estava profetizado no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 9, estava profetizado, eles então erraram e assim teve início um tempo dos gentios. Foi isso que Jesus Cristo falou, tá bom? Tanto que ele diz que Jerusalém seria destruída, né, e Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Então você vai combinando Bíblia com Bíblia, assim a Bíblia é clara em afirmar que realmente existe um tempo futuro de Israel, um tempo glorioso. Só que o catolicismo, como era aquela coisa que só os padres lá, vamos dizer, podiam ler e interpretar, eles foram adotando pensamentos completamente errôneos, como esse que diz que eles já estavam vivendo o reino de Deus e que Satanás tinha sido preso. Isso foi há 1700 anos, nos dias de Constantino. Tudo que aconteceu na história, você olha para trás, você acha que realmente Satanás estava preso diante de tudo que aconteceu? Nesses 1700 anos aconteceram e hoje acontece uma grande quantidade de coisas ruins e aumentando a cada dia. Então isso parece mais a interpretação bíblica da Assembleia de Deus, que diz que teria um período nesse final, né, de era da igreja. Nesse período ocorreria um período realmente assim de grande dificuldade para a igreja. Grande dificuldade, representada normalmente na igreja, vamos dizer, de Laodiceia. É o que a igreja sempre pregou. Apesar que alguns pregam que nos últimos dias teria um avivamento do Espírito Santo. Mas não parece ter um avivamento não, irmãos. Na verdade, Jesus Cristo disse, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, os últimos dias, eles são descritos, assim, em termos gerais, como dias bem difíceis para a igreja. Eu acredito que algumas pessoas, né, aqueles que forem participar, vamos dizer, do arrebatamento da igreja, eles de alguma maneira serão avivados, porque eles vão conseguir ver as coisas acontecendo, mas os outros não vão conseguir ver.
Eu cito normalmente como exemplo a pandemia. Quando você ouve uma notícia de uma pandemia dessa, o que era para acontecer com as pessoas? Era para aumentar o temor das pessoas. Era para as igrejas, né? Vamos dizer, até ficar mais lotado. Quem estava desviado, né? Procurar se aproximar mais. Porém, você pode pesquisar todos os pastores que eu converso, depois da pandemia, as igrejas, em geral, não são todas também, mas as igrejas em geral, elas começaram a ter redução nos membros, redução na frequência do culto e redução nos membros mesmo. Ou seja, então a pandemia não causou um avivamento em alguns, na maioria. Por quê? Porque, infelizmente, pessoas que já estavam com alguma dificuldade, usada aquela expressão popular, meio lá, meio cá, vamos dizer, quem estava nessa situação, ele não vai conseguir ver. Né? E quem está na igreja há bastante tempo sabe, tudo que a igreja pregava há 20 anos atrás é exatamente o que está acontecendo agora. Em especial o que aconteceria com Israel. E até o que aconteceria com a igreja também, da igreja começar a apostatar da fé, né? Então tudo isso está se aplicando, e aqui nesse último versículo que nós lemos, ao Espírito Santo e como ele opera tanto na igreja quanto em Israel. E como o momento que nós estamos vivendo é um momento assim muito escatológico, porque a todo momento está tendo notícias sobre Israel e de alianças. Por exemplo, nesse momento, hoje, que eu estou falando com vocês, dia 14 de agosto de 2025, acompanhem as notícias. Por quê? Estão assentados o Donald Trump, o Putin e a Europa querendo participar dessa aliança de paz, não? Exigindo participação. E também esse mesmo Donald Trump está envolvido em alianças de paz entre o mundo árabe e Israel. E aliança de paz sempre foi pregado pela igreja, não é uma novidade que eu estou trazendo aqui para você, não. Sempre foi pregado pela igreja como um dos maiores, se não o maior sinal do arrebatamento da igreja. Porque é a aliança que o anticristo faz com muitos por uma semana, ou seja, em um momento ruim da história, um momento, né, que seria o princípio de dores, o mundo estaria num momento ruim, surge um homem, então, aplaudido por um falso profeta, mas surge um homem que é o anticristo, e esse anticristo faz uma aliança com muitos por uma semana. E vocês vejam, né, falando de profecia, você acaba falando de política também, né? Irmãos, o que está acontecendo no mundo é muito estranho. Eu digo que nós temos dois personagens hoje operando no mundo que seria o pior de dois mundos. Por exemplo, o líder chinês, Xi Jinping, esse homem conseguiu fazer, né, o que seria um sistema ruim, que é chamado, vamos dizer, um sistema que oprime, mas esse sistema ser aceito. O sistema chinês, ele é aceito por muitos chineses. Quem vive ali vamos dizer, naquele mundo capitalista, comunista, tá, sem questionar nada, só trabalhando, produzindo para o governo, essas pessoas gostam desse controle. Lá, para um traficante lá que eles pegam, eles cortam logo a mão. Então, para eles, esse sistema opressor, que é um sistema opressor, tá bom? Porque ele visa o mercado. Você está causando problema, vou cortar a tua mão para você não ter mais como roubar. Vamos fazer alguma coisa, vamos tirar a vida. Tá bom? Então, esse sistema opressor que tira a liberdade em muitos casos de opinião com as pessoas, ele é aprovado por muitas pessoas na China. Eu vejo pessoas falando que estão vivendo lá na China, descrevendo como uma maravilha. Mas aquele sistema ali, vamos dizer, onde ele está vivendo, mas é autoritário. E o outro lado ruim, que eu disse que nós estamos vivendo o pior de dois tipos dos piores, né? Que é o Donald Trump, um homem que é aquele homem que só fala em lucrar. Então, um homem que só fala em lucrar. Ele fala, não, vou taxar, porque é um país muito rico. Então, eles, por exemplo, ajudavam o Brasil. O Brasil taxava os Estados Unidos em 10% e os Estados Unidos em 2%.
E assim eles faziam com muitos países pobres do mundo. É como você mora num grande palácio, é um grande fazendeiro, e você tem alguém, né, que mora numa casinha simples. Aí você, como fazendeiro, fala assim, não, nós vamos agir diferente, eu vou te ajudar mais do que você me ajudar. Mas o Donald Trump, quem é ele? É como se fosse um fazendeiro que dizia o seguinte, olha, agora para você, por exemplo, vender aqui na minha fazenda ou de alguma maneira lucrar aqui, eu vou querer um valor igual, eu não vou mais ficar te ajudando não, a partir de agora vai ser relações iguais, nada de te favorecer porque você é pobre, né? Então ele é aquele tipo, até historicamente o que ele trabalhou na televisão, né? Que é aquele estilo que sempre foi falado do anticristo. Eu não acho que ele seja o anticristo, porque muito provavelmente o anticristo será um judeu que vai tentar se assentar no trono de Davi, tá bom? Mas o que é falado do anticristo na história, a frase que descreve o anticristo, historicamente, é aquela frase que diz: os fins justificam os meios. Quem foi que criou essa frase, né? Foi Maquiavel, um escritor italiano, né? E ele estava descrevendo como era a política romana e que envolvia o papado também, e como seria o homem que iria reerguer o Império Romano. Quando fala o homem reerguer o Império Romano, de onde vinha esse pensamento? Tinha alguns, né, que defendiam que o Império Romano um dia ele seria reerguido. Por quê? Porque em Daniel capítulo 7 e também no capítulo 2, né, a estátua, ela os pés são quebrados, mas, vamos dizer, ele sobrevive em 10 pontas, nos 10 dedos. E o mesmo também no animal do capítulo 7, que representa o Império Romano. Ele não é totalmente destruído, ele é esfacelado, dividido, mas ele sobrevive. E em algum momento, você continua lendo o capítulo 7, surge um personagem, um homem, que ele consegue reunir de novo o Império Romano. Então tinha esse pensamento, né, de alguns. Então Maquiavel escreve e coloca essa frase: os fins justificam os meios. Todo aquele programa que o Donald Trump fazia na televisão era exatamente isso. Não importa o quanto que você vai prejudicar alguém no caminho, você tem que conquistar o resultado final. Ele vai enriquecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos está tendo ótimos números recentemente. Por quê? Porque ele está tirando o trabalho que ele está fazendo, para vocês entenderem toda essa discussão que está tendo no mundo. Essa comparação que eu acabei de fazer com vocês é boa, né? É um grande fazendeiro, um indivíduo muito rico, tem muitas pessoas que moram até no território dele, mas ele, para dar determinados benefícios, ajudava as pessoas, né, de alguma maneira, né? Tá bom? Como esse exemplo que eu dei, uma taxação menor. O produto brasileiro ele vai ter uma taxa menor para entrar aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é esse grande fazendeiro. Mas agora o Donald Trump não. Ele não tem essa de ajudar, ele quer taxar para enriquecer os Estados Unidos. Então é o pior do opressor declarado, que é o Xi Jinping, e o pior daquele que negocia, não, dizendo que não tem nenhum benefício para você, o benefício é para ele que está negociando. E ele tem realmente isso como um poder na mão, porque todo mundo quer vender para os Estados Unidos. A Europa quer vender para os Estados Unidos. Ele está colocando taxas absurdas, tá bom? Mas os europeus têm que aceitar, porque essas taxas, muitas delas, vamos dizer, igualam a taxas americanas, ou então você tem que comprar mais produto americano. Em vez de comprar do Brasil, compra dos Estados Unidos e eu reduzo a taxa. É tudo negociação, mas deixando muito claro, né? Eu quero levar muita vantagem sobre vocês. Imagine você tentar, vou comprar um terreno, e você perceber que a pessoa deixa bem claro que ele vai levar muita vantagem em você, mas você precisa desse terreno. Você precisa desse terreno. E a pessoa, vamos dizer, ela está negociando de uma maneira para ela levar uma grande vantagem sobre você. Então, o tempo que nós estamos vivendo
é um tempo realmente que mostra que não é um tempo comum. E esse homem, né, esse americano Donald Trump, ele tem uma ligação direta, né, com Israel e com essas alianças que estão acontecendo no mundo. Vocês vejam, não é que tem gente que está dizendo que ele vai pedir para que seja concedido a ele o Prêmio Nobel da Paz. Não? Ou seja, uma pessoa que a paz que ele está fazendo entre a Rússia e a Ucrânia, não sei se vocês viram, é vergonhosa. A Rússia, ela dominou cerca de 20% do território da Ucrânia, pelo menos é o que ela declara. Aí o Donald Trump está falando o seguinte, olha, vamos fazer a paz, né? O que os russos dominaram, você, a Ucrânia, esquece e deixa para os russos. Poxa, mas é assim que você negocia? Tudo que a Rússia já tomou na guerra, não vai ser devolvido nada à Ucrânia, né? A Ucrânia só tem que esquecer. Você tem que esquecer, acredite, é isso que você está falando. Ah, tá bom, e o que mais? Não, mas aí você também, como eu estou te conseguindo esse grande benefício, o Donald Trump falando para o Zelensky, né? Como eu estou te fazendo esse grande benefício, você vai permitir que eu explore os minerais, as terras raras, como eles chamam, né? Minerais raros, que a Ucrânia é uma grande fonte de minerais raros, que são minerais que para fazer computador, microchip, e os Estados Unidos quer explorar. Então os Estados Unidos está negociando uma paz onde a Ucrânia vai perder tudo que a Rússia já tomou, a Ucrânia esquece aquela parte, e além disso, ela vai entregar para os Estados Unidos explorar os seus minerais. Então é uma clara demonstração assim de eu vou, vamos dizer, ganhar, eu vou lucrar com toda essa situação que você está sofrendo. Tá bom? E, vamos dizer, a solução para o sofrimento da Ucrânia na verdade, é eles se renderam. Aí pega tudo que os russos fizeram e não é uma que daqui a algum tempo, dias, outra não é garantia. Então, então